Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Capítulo 22. A confissão e o nome. A confissão desempenha um papel importante em conexão com o nome de Jesus. Nós devemos confessar a nossa fé em Jesus como uma pessoa, mas também devemos confessar a nossa fé no nome de Jesus, porque ele e o seu nome são um. Enxerguei isso como um jovem batista muitos anos atrás. Eu vi Marcos 11, versículos 23 e 24 e comecei a dizer em voz alta: confessei com a minha boca o que criei em meu coração. Dentro de uma hora, a paralisia desapareceu. O problema no meu coração tinha sumido e a doença incurável no sangue tinha desaparecido. Eu estava bem e ainda estou. Alguns cristãos opõem-se a si mesmos. Eles dizem: não acredito nesse negócio de confissão. Eu os amo. Não sou contra eles, mas a favor deles. Sinto muito por eles. Eu poderia chorar por isso. Mas, se não há nada com esse negócio de confissão, então não há nada com a salvação. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, versículos 9 e 10. Não há salvação sem confissão. Não há remissão de pecados, novo nascimento, sem confissão. A nossa experiência cristã começa com a confissão. O problema com as igrejas em geral é que elas começam e param exatamente aí. Elas param no local de partida, e isso as tem mantido no estágio de infância, no tocante ao seu desenvolvimento espiritual. O cristianismo é chamado de a grande confissão. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão, confissão, Cristo Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 1. A palavra que a versão King James aqui traduz como profissão é a mesma palavra traduzida como confissão em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. O dicionário Vine do Novo Testamento dá o seguinte significado para a palavra confissão: declarar abertamente, por meio de, falar livremente. Tal confissão sendo o efeito de convicção profunda de fatos. Kenyon destaca que profissão significa testemunhando uma confissão dos nossos lábios. As pessoas podem não perceber o que estão falando quando dizem isso, mas dizem: eu não creio em confissão. Isso é equivalente a dizer: eu não creio no cristianismo. Vemos o lugar que a confissão ocupa na experiência do novo nascimento. Ela ocupa o mesmo lugar na nossa caminhada diária, pois a caminhada diária de um cristão é uma caminhada de fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Cristianismo é uma confissão. Conservemos firmes o testemunho e a confissão dos nossos lábios. Conservemos firmes a confissão de quem nós somos, o que nós somos e o que temos, porque estamos em Cristo. Conservemos firmes a confissão do nosso lugar em Cristo, a confissão dos nossos direitos e privilégios em Cristo Jesus, a confissão do que Deus, o Pai, fez por nós em Cristo e do que o Espírito de Deus, através da Palavra de Deus, tem feito em nós e é capaz de fazer através de nós. A nossa fé é medida por meio da nossa confissão. Jamais poderemos reconhecer além daquilo que confessamos. O nome de Jesus irá operar em nosso favor quando começarmos a confessar o que esse nome fará. Entretanto, Kenyon destaca um perigo.
Existe um perigo grave de termos duas confissões. Uma seria a integridade da palavra e a outra seriam nossas dúvidas e medos. Confessar a integridade da palavra de Deus e depois confessar dúvidas e medos irá criar confusão em nosso espírito. Se a palavra de Deus é verdadeira, e ela é, e se cremos na integridade da palavra de Deus, dúvida e medo não podem ocupar lugar algum em nós. Eles têm de sair. Alguém disse: quando a fé entra pela porta da frente, a dúvida sai pela porta dos fundos. Quando a fé entra pela porta da frente, o medo sai pela porta dos fundos. Você não pode ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Você não pode ter ambos, fé e medo. Lembro-me da luta que mantinha ao aprender a conservar firme a minha confissão. Não li livros sobre o assunto. Gostaria que tivesse feito. Isso teria me ajudado imensamente. Depois que eu fui curado e saí do leito de enfermidade, voltei para a escola. Eu tinha quase 2 metros de altura e pesava cerca de 40 quilos. Eles me chamavam de esqueleto ambulante. Um dos meus médicos perguntou à minha tia: aquele garoto está de pé? Sim. Ele disse: outro dia o vi na cidade e pensei estar vendo um fantasma. Acredito que esse jovem tem uma força de vontade maior do que qualquer pessoa que conhecer, mas ele não ficará de pé por muito tempo. Eu lhe darei no máximo 90 dias de vida. Eu caminhava 2,5 km até a escola. Subia e descia as escadas para as minhas aulas e, naturalmente, estava fraco. Os sintomas do coração começaram a voltar. O diretor me chamou ao seu escritório. Ele perguntou: Kenneth, você acredita que deve vir à escola? As professoras, em particular, receiam que você caia morto em suas aulas. Uma delas chamou o médico. Ele lhe disse: eu não sei como ele fez isso. Ele está de pé por pura força de vontade. Ele não pode viver. Subir aqueles degraus, nas condições em que seu coração se encontra, poderia tombar morto a qualquer momento. É possível que você o procure na sala de aula e o encontre morto em sua cadeira. Ele realmente ajudou aquelas senhoras. Então, o diretor me disse: estudar é ótimo. Eu sou um educador, mas a sua saúde vem em primeiro lugar. Você deve mesmo vir à escola? Eu respondi: Senhor, eu não estou de pé por força de vontade. Agora, eu estava longe de ser cheio do Espírito, mas eu tive um vislumbre da verdade. Eu disse, eu fiz minha confissão. Eu não estou de pé por força de vontade. Estou de pé pela fé e minha fé me sustentará. Os sintomas do coração voltaram, mas jamais disse coisa alguma a alguém. Lutei com isso durante a noite. Não havia ninguém para me ajudar. Qualquer um com quem eu falasse tentaria me convencer a esquecer a minha cura. Eu não sabia tudo o que sei agora, mas lembro-me de como, exatamente, às 4 horas da manhã, estava fazendo 2 confissões. Entenda, você pode fazer confissões erradas para si mesmo. Eu estava dizendo: sim, de acordo com a palavra de Deus, minha fé funcionará. De acordo com a palavra de Deus, sou curado. Mas eu também estava dizendo: sim, eu sinto os sintomas no coração e, se isso piorar, eu não sei o que farei. A segunda confissão anulava a primeira. Então, às 4 da manhã, anulei a segunda confissão. Eu não dizia nem para mim mesmo: eu sinto os sintomas do coração. Eu dizia para mim mesmo: fui dormir confessando isso. De acordo com a palavra de Deus, sou curado. Eu citava a Escritura, capítulo e versículo. Anos mais tarde, entrei no ministério de tempo integral e estava participando de uma convenção em uma grande igreja, quando um pastor que todos conhecíamos sofreu um ataque do coração. Os médicos relataram à sua esposa que ele jamais recuperaria a consciência. Ela sabia que a convenção estava em andamento. Então ela correu para fora do quarto do hospital até um telefone e nos ligou para que orássemos. Raymond T. Rishi, um notável pregador de cura, estava lá. Eles o chamaram à plataforma para conduzir uma oração. Ele disse: vamos todos levantar as mãos e orar pela cura do irmão S. Levantamos as nossas mãos e oramos em nome de Jesus
para que o homem vivesse e não morresse. 2.000 pessoas oraram ao mesmo tempo. O som era impressionante. Depois de algum tempo, começamos a nos aquietar, um por um, até que tudo ficou quieto. O irmão Rishi perguntou: "Quantos de vocês acreditam que Deus nos ouviu?" Eu levantei minha mão. Lembro-me que 90% das pessoas levantaram as mãos. "Levantemos as nossas mãos e louvemos o Senhor pela resposta", Rishi disse. Nós louvamos ao Senhor por alguns momentos em favor da cura do homem. O irmão Rishi caminhou para fora da plataforma. O líder de louvor começou a cantar uma música. Então, jamais me esquecerei disto, porque eu estava parado bem perto. De repente, alguém se vira e sai correndo dos degraus até o púlpito. Ele pôs o seu braço em volta do líder de louvor e lhe disse alguma coisa que o fez parar de cantar. Todos paramos e ficamos quietos. Raymond T. Rishi disse: "Quantos de vocês irão continuar a orar pelo irmão S?" Eu não levantei a minha mão, pois não oraria mais. Eu iria louvar o Senhor pela resposta, pois eu creio que o nome de Jesus funciona. Mas olhei em volta e estou certo de que 90% das pessoas levantaram suas mãos. O irmão Rishi disse: "Para quê? Pensei que vocês tivessem crido que o Senhor os ouviu." Toda a multidão não compreendeu o que ele disse. Pregadores à minha volta, parados, se perguntavam: "O que ele está falando?" Eles perderam isso. Estavam vivendo em outra realidade, na esfera do natural, onde são governados pelos sentidos. Muitos anos mais tarde, ouvi que o homem por quem oramos relatou como ele estava inconsciente no hospital, a poucas quadras de onde acontecia a convenção, e de repente, Jesus apareceu ao lado de sua cama, olhou para ele e disse: "Eu sou o Senhor que te sara." E ele se levantou bem. Alguém poderia ter dito: "Ah, aquela grande convenção e aquelas milhares de pessoas orando fizeram um trabalho." Não. Apenas o irmão Rishi e eu, e talvez uns 2 outros ou mais, oramos e cremos na cura daquele amado irmão. Se aquele homem tivesse dependido da multidão, ele teria morrido. Porque, se eles tivessem continuado a orar, eles teriam anulado os efeitos das suas orações. Todas as vezes que confessamos fraqueza, fracasso, dúvida e medo, vamos para o nível deles. Podemos orar ardente e intensamente e declarar em nossas orações a nossa fé na palavra e logo depois, no próximo instante, questionarmos se ele nos ouviu ou não, pois confessamos que não obtivemos as coisas pelas quais oramos. A nossa última confissão pode destruir nossa oração. Tantas orações foram destruídas. Os crentes são muito bons nisso. Na maioria das vezes, eles nem sabem o que estão fazendo. Frequentemente, as pessoas vêm a mim, depois de um culto, e pedem que eu ore por sua cura. Imponho minhas mãos sobre elas, oro, reivindico e dou graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus diz: "Em nome de Jesus, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados." Marcos 16, versículo 18. Então eu declaro com ousadia: "Está feito. Em nome de Jesus, você se recuperará. Glória a Deus, eu creio nisso." Muitas vezes elas dizem: "Irmão Reagan, quero que você continue orando por mim." "Pelo quê?" "Bom, pela minha cura," elas respondem. "Isso não fará diferença. Você acabou de negar a palavra de Deus. Você acabou de negar que será curada. Afinal, você deseja que eu continue orando." Entenda, eu orei a oração da fé, mas pela confissão, elas anularam a minha oração e destruíram os efeitos da minha fé. O nome de Jesus e a fé nesse nome sempre funcionam. É possível, entretanto, que alguém anule os efeitos da sua oração. Alguns dos nossos estudantes do Centro de Treinamento Bíblico Rema perguntaram-me a respeito da morte de um parente. Eles disseram: "Irmão Reagan, impusemos as mãos sobre ele, oramos por ele, tínhamos toda a fé do mundo, mas ele morreu. Onde falhamos?" "Vocês não falharam. Deus ouviu vocês." Respondi: "Entenda, a outra pessoa pode anular os efeitos da minha fé. Eu deixaria que cortassem minha cabeça
antes de dizer que Deus não me ouviu. Ele me ouviu quando orei e enviou sua resposta. O que acontece em muitos casos é que ele ou ela não crê juntamente conosco e isso anula os efeitos da minha fé. Passei muitas horas orando ao lado da cama de um missionário que retornara do campo. Seu corpo estava comido pelo câncer. Ele tinha apenas 37 anos, estava abandonado à beira da morte. Certo dia, depois de orar por cerca de 2 horas e meia, de repente Jesus apareceu ao pé da cama. Ele usava uma túnica branca. Eu o vi tão nitidamente como sempre vi qualquer outra pessoa. Não falei ao missionário que vi Jesus, mas lhe disse: Jesus veio te curar. A cura já havia sido comprada há aproximadamente 2000 anos, na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, mas o Senhor queria tanto que o homem fosse curado, que ele veio em pessoa para manifestar a cura. Quando eu disse aquilo, o homem fez algo que era incapaz de fazer. Ele deu um salto, correu até o pé da cama e parou bem em frente de Jesus, encarando-o. Mais tarde ele me disse: eu não vi Jesus, mas ele estava lá, não estava? Senti a presença dele. Uma presença esteve tão real lá como qualquer homem estaria. Parecia que Jesus segurava algo em suas mãos, como você seguraria uma taça. Era algo de formato estranho que ele estendia para o homem. Deve ter sido a cura do homem. O homem estendeu a sua mão e o pegou. Depois, ele derramou o líquido, inclinou a sua cabeça e seu semblante desfigurou. Ele deu um passo para trás, sentou-se em um banquinho ao pé da cama, colocou as suas mãos na cabeça e disse: eu não posso, não posso, não posso. Você não pode o quê? Eu perguntei. Não posso receber a minha cura. Sim, você pode, eu disse. Você pode receber sua cura. Jesus veio para curar você. Ele se levantou e andou na direção de Jesus e permaneceu bem em frente a ele. Jesus estendeu novamente as mãos para entregar-lhe algo. Ele estendeu as suas mãos e pegou. Ele jamais viu coisa alguma, mas sentia isso no espírito. Então, as suas mãos caíram para o lado e o seu semblante desfigurou novamente. Ele se sentou novamente no banquinho, colocou suas mãos na cabeça e gritou em lágrimas: eu não posso, eu não posso, não posso. Não pode o quê? Perguntei. Não posso receber, eu simplesmente não posso receber a minha cura. Sim, você pode, eu disse. Jesus veio para curar você. Ele se levantou pela terceira vez, andou alguns passos, estendeu suas mãos e Jesus estendeu algo para ele. Acredito que era sua cura, mas novamente ele abaixou suas mãos, sentou-se no banquinho, inclinou a cabeça em suas mãos e disse: eu não posso receber minha cura. Jamais me esquecerei disso. Eu poderia ter estendido as mãos e tocado em Jesus enquanto me falava com uma nota de tristeza em sua voz. Veja, vim para curá-lo e ele não me permitirá. Agora ele estará morto dentro de tantos dias. E ele morreu. Isso foi a vontade de Deus? Não. Fico feliz que ele tenha ido para o céu. Fico feliz que ele esteja lá agora, celebrando pelas ruas de ouro. Mas eu lamento que ele tenha perdido o que devia ter tido nesta vida. Ele deveria ter voltado ao campo missionário. Era a vontade de Deus curá-lo? Deus ouviu a minha oração? Claro que sim. Eu orei a oração da fé e Jesus, em uma manifestação sobrenatural, veio pessoalmente para entregar-lhe a cura. O que anulou os efeitos da oração da fé? A incredulidade do homem. Deus sempre nos ouve. Quando você sabe disso, Ele te ouve. Eu vim em nome de Jesus. Ele me disse em sua palavra, e ela não pode mentir. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará isso a vocês. João 16, versículo 23. Você não pode fazer uma declaração mais forte do que eu farei ou Ele fará. Ele dará isso a você. As pessoas subsistem o pensamento da Bíblia pelo pensamento delas quando dizem: bom, se você orar a oração da fé por mim, ela funcionará, quer eu tenha fé, quer não. Esse é um pensamento errado e antibíblico. Muitos pensam: se você fazer a oração da fé por mim, ela irá funcionar, quer eu esteja vivendo corretamente, quer não.
Eu respondo: não irá funcionar. A Bíblia afirma claramente: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Eles não podem. Minha confissão é: ele sempre me ouve. Ele sempre ouviu. Ele me ouviu no caso daquele missionário. Mas aquele querido irmão anulou a minha oração. Ele destruiu os efeitos da minha fé. Como? Pela confissão errada. Sua confissão deve concordar absolutamente com a palavra de Deus. Depois que você orou em nome de Jesus, você deve permanecer firme na sua confissão. Não destrua os efeitos da sua própria oração por uma confissão negativa. Incluímos algumas confissões aqui. Confesse-as com a sua boca em voz alta, porque acredita nelas em seu coração. Confissão. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome de Jesus é maior do que todos os nomes. O nome de Jesus tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus me dá autoridade sobre os demônios no inferno. O nome de Jesus pertence a mim hoje, na terra, pois: se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus está aqui. Ele está aqui para garantir que minha oração seja ouvida e respondida. Ele está aqui para honrar o que eu digo, pois: se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Seu nome tem autoridade. Ele me autorizou a usar seu nome contra os meus inimigos, todo o inferno, todos os demônios, enfermidades, doenças, opressão, depressão e pecado também. Portanto, em nome de Jesus, eu sou livre. Eu declaro a minha liberdade hoje, pois Jesus me libertou. E tudo o que ele fez, e todo o seu poder, e toda a sua autoridade, e o poder de todas as suas conquistas estão investidos no nome. E esse nome pertence a mim. Eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Portanto, tomo o nome de Jesus e ando vitoriosamente. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal,
pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 23. Versículos para meditação. Você pode aprender muito ao pesquisar todas as passagens do Novo Testamento que fazem referência ao nome de Jesus. É iluminador, emocionante e arrebatador. É edificante e instrutivo. A fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Sem meditar na palavra de Deus sobre o assunto do nome de Jesus, você não terá a fé que deveria ter neste assunto. Ela não funcionará, apesar de você fazer parecer que crê. Por exemplo, você cria no nome de Jesus antes de ler o livro. Mas, através do ensino, sua fé no nome se tornou mais forte. Sua confiança, sua garantia e o seu respeito por esse nome se tornou mais forte. Dedique tempo para meditar em todas as passagens do Novo Testamento que fazem referência a esse nome. Incluímos algumas delas neste capítulo. No livro de Atos, você irá deparar com o fato de que a igreja primitiva deve ter dedicado tempo para ensinar as pessoas acerca do uso do nome de Jesus. Ela deve ter entendido que tinha o que chamamos de poder de procuração ou direito legal para usar o nome de Jesus. Jesus lhes deu isso. Ele não deu isso apenas à igreja primitiva. Ele deu a toda a igreja. Significa que ele deu isso a nós. Acredito que o diabo cegou nossos olhos para essas verdades, pois o ensino da igreja não era bíblico. As pessoas não dedicavam tempo para examinar a Bíblia por elas mesmas. A elas foram ensinadas coisas do tipo: os apóstolos do Cordeiro tinham esse tipo de poder. Eles podiam curar os enfermos e assim por diante para estabelecer a igreja. Mas quando o último apóstolo morreu, tudo aquilo cessou. Kenneth Hagin refere-se à doutrina cessacionista. Portanto, por assim dizer, a igreja pensou que curas e milagres haviam cessado, por isso, nenhum esforço foi feito para estudar ou aprender acerca dessas coisas. As pessoas pensaram: isso foi para eles, naquela época, não para nós hoje. Todavia, quando alguém começa a estudar a Bíblia detalhadamente por conta própria, ele é confrontado com fatos que levantam alguns questionamentos para tal ensino. Se as curas e os milagres foram realizados no nome de Jesus, nenhuma pessoa inteligente poderia negar isso. E, se eles não são para nós hoje, então o nome de Jesus não é para nós hoje. Se o nome de Jesus não é para nós hoje, então ninguém é salvo, pois não há salvação em outro nome. E, se o seu nome funciona apenas quando se trata do novo nascimento, então esse nome perdeu metade do seu poder. Logo, podemos concluir que Jesus está enfraquecendo, Deus está ficando menor, a igreja está ficando mais fraca e o diabo está ficando maior. Isso não é o que a Bíblia ensina. Se pensarmos bem nessas questões, não aceitaremos conclusões tipo: tudo isso acabou com o último apóstolo. O problema com a maioria das pessoas é que elas não estão pensando. Eu não estou disposto a deixar que outra pessoa pense em meu lugar. Eu tive muito no que pensar durante todos aqueles anos acamado, e comecei a ver coisas na Bíblia que a minha igreja não ensinava. Apesar de ser apenas um adolescente, eu decidi que não permitiria que a minha igreja pensasse em meu lugar, que aceitaria a palavra de Deus pelo que ela diz. Os Evangelhos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, versículo 21. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23.
Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículos 24 e 25. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, e no seu nome esperarão os gentios. Mateus capítulo 12, versículos 18 e 21. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Mateus capítulo 18, versículo 5. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículos de 19 a 20. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que, em teu nome, expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água, em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Marcos 9, versículos de 38 a 41. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, versículos 17 e 18. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Lucas 10, 17. E lhes disse: Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Lucas 24, versículos 46 e 47. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 12. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. João capítulo 2, versículo 23. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 18. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João capítulo 14, versículos 13 e 14. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda.
João capítulo 15, versículo 16. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. João capítulo 15, versículos 20 e 21. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vo-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. João capítulo 16, versículos 23, 24 e 26. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Atos dos Apóstolos. E acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, versículo 21. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3, versículo 6. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Atos 3, versículo 16. E, pondo-os perante eles, os arguiram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas, para que haja maior divulgação entre o povo, os sacerdotes e os saduceus, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Atos capítulo 4, versículos 7 e 8, versículos 10, 12, 17 e 18. Agora, Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos capítulo 4, versículos 29 e 30. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Atos capítulo 5, versículo 28 e versículos de 40 a 42. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Atos capítulo 8, versículo 12. E para aqui trouxe Saulo ou Paulo autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Atos capítulo 9,
versículos de 14 a 16. Ora, todos os que o ouviam, Paulo, estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Atos capítulo 9, versículos 21, 27 e 29. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Atos capítulo 10, versículo 43. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Atos capítulo 10, versículo 48. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, versículos 25 e 26. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Atos capítulo 16, versículo 18. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 19, versículo 5. As Epístolas. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Romanos capítulo 1, versículo 5. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, versículo 20. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11. A fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 12. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou, Jesus, mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. 1 João capítulo 1, versículo 12. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 3, versículo 23. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13. Os seus olhos, Jesus, são chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama a Palavra de Deus. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículos 12, 13 e 16. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fonte está o nome dele. Apocalipse 22, versículos 3 e 4. A seguinte expressão profética, por meio de línguas e interpretação, veio ao irmão Kenneth Hagin enquanto ensinava um seminário sobre o nome de Jesus, em maio de 1978. Venham, diz o Senhor, com um coração aberto e uma mente receptiva à minha palavra. E a verdade da palavra de Deus brilhará em seus espíritos, e vocês perceberão que estão supridos de tudo o que é necessário para lidar com o inimigo dia após dia. E assim vocês serão vitoriosos, não apenas uma vez, mas todos os dias das suas vidas, pois porão o inimigo para fugir e desfrutarão de vitória em cada combate. Mas alguns dirão: ah, isso é muito bom para ser verdade. Já tentei antes andar à luz do que eu pensei ser a palavra de Deus. Isso simplesmente não funcionou para mim. Eu simplesmente não sei o que está errado. Sim, diz o Senhor, humilhe-se diante de mim e da minha palavra, e reconheça com toda a sinceridade: sua palavra é a verdade, e me firmarei sobre ela. Eu confessei a sua palavra e vou tomar o seu nome com toda a sua autoridade, majestade, excelência e glória. O nome que é sobre todo nome, porque o nome de Jesus é meu, e deste dia em diante eu me recusarei a ser derrotado, mas eu conservarei minha posição e desfrutarei da plenitude de todas as bênçãos que me pertencem. Sim, diz o Senhor, descubra tudo o que lhe pertence, estude para conhecer, e o Espírito do Senhor irá te mostrar a força da sua glória, a grandeza da sua autoridade e a realidade da sua presença. E você resistirá em seu nome, e ele será uma torre forte para proteção para você contra todas as tempestades da vida e contra todas as investidas do inimigo e tudo o que ele intentará fazer contra você. Você não precisa chorar de medo ou de desespero, embora algumas vezes, por causa da falta de conhecimento, ele te ouvirá. Mas, em toda calma e paz, sim, e serenidade de coração e mente, sim, você pode dizer: eu encontrei a verdade. Sim, eu encontrei o caminho da verdade e da vida. Eu encontrei o caminho da majestade, realeza e bondade. Pois Jesus venceu, e o seu nome, com toda a sua glória e majestade, hoje é o mesmo. Eu exercerei o meu direito e andarei na luz da sua palavra. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho?
Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!